Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje nós trouxemos uma receita bem gostosa para acompanhar seu cafezinho da manhã, seu cafezinho da tarde. Nós vamos fazer um biscoito de natas com uma versão um pouquinho diferente. Fiquem ligados para as dicas que eu vou dar nesse vídeo, tá bem? Eu acho que vocês vão gostar e é uma receita que rende muito. Olha, para começarmos, eu vou utilizar nessa receita a manteiga, creme de leite, açúcar, canela em pó e também vou utilizar o trigo. Eu estou utilizando nessa receita o trigo sem fermento e os ovos que estão ali ao lado, eu vou usar 3 ovos. Nesse trigo, gente, como ele é sem fermento, eu vou estar adicionando 1,5 colher de fermento em pó, fermento para bolo, e vou misturar nesse trigo. Tenho aí uma quantidade de 1 kg de trigo já peneirado. Não se esqueçam de peneirar o trigo antes de fazer qualquer receita que vocês forem fazer, tá, gente? E agora eu vou misturar bem esse trigo com o fermento, para incorporar bem no trigo, né, o fermento, para depois nós já iniciarmos a nossa receitinha. Bom, gente, eu estou utilizando o creme de leite porque eu não encontro natas aqui onde eu moro, tá bem? Se vocês tiverem natas, se vocês acabam por juntar nata em casa, vocês podem estar utilizando as natas no lugar do creme de leite. Bom, para começar, eu vou colocar 220 gramas de manteiga. Essa manteiga, o ideal é que ela esteja em temperatura ambiente. Confesso que essa minha está em temperatura ambiente, mas aqui é muito frio e ainda assim ela está um pouco dura. É bom que ela esteja um pouquinho mais macia, mais mole, não totalmente derretida, mas um pouquinho mais mole que está, para ficar mais fácil para bater na batedeira, né? Só lembrando que eu estou utilizando a manteiga e o creme de leite para substituir as natas, tá? Então agora eu vou dar uma batidinha nessa manteiga com a batedeira. Então vocês podem bater aí um pouquinho só para ela ficar um pouco mais fofo. O biscoito ficar um pouco mais fofo, eu faço isso. Bato a manteiga um pouco. Não precisa ser muito, tá? É só mesmo para ficar um pouco mais... Também é até mais fácil para depois envolver com o trigo. Eu bato a manteiga e, gente, desculpa, eu achei que tava filmando e não filmei. Eu também bati a manteiga junto com o creme de leite, com as 2 caixinhas de creme de leite, uns 5 minutinhos. E agora já adiciono o açúcar. Bato até o açúcar derreter um pouco. Esse açúcar que eu tô utilizando é um açúcar refinado. Se vocês não tiverem açúcar refinado, faça como eu fiz. Eu não tinha. Bati o açúcar no liquidificador para que ele ficasse um pouquinho mais fino. E agora eu adiciono os ovos, que são 3 ovos. O açúcar eu utilizei 2,5 xícaras de açúcar. E se vocês não gostarem de muito doce, vocês podem adicionar apenas 2 xícaras. Agora vamos bater mais um pouquinho, só para misturar mesmo os ovos ao creme de leite e o açúcar e a manteiga. E depois disso a gente vai começar a adicionar o restante, que é, no caso, a canela. Eu coloquei mais ou menos meia colher de canela em pó, colher de sopa. Mas assim, se vocês não gostarem, não precisam. E se vocês também quiserem colocar um pouquinho menos, também pode ser a gosto, tá, gente? Aí a gente mexe bem, só para incorporar mesmo os restantes dos ingredientes. E depois que vocês baterem toda essa mistura, eu coloquei agora eu vou colocar agora numa vasilha maior, um recipiente maior, no caso é uma bacia, para depois ficar mais fácil para vocês mexerem. À medida que for adicionando o trigo, a massa vai ficar uma massa grande, né? Então, que seja uma vasilha maior para vocês conseguirem amassar dentro da própria vasilha. Se vocês não tiverem, vai adicionando na vasilha menor mesmo. Quando ficou endurecendo, vocês colocam na bancada para ir adicionando o restante do trigo até dar o ponto. Bom, agora eu só dou uma mexidinha para nós então começarmos a adicionar o trigo. Eu coloco o trigo aos poucos, tá, gente? Então, vocês colocam um pouquinho de trigo,
mexe bem esse trigo até envolver nesse líquido. E aí assim a gente vai fazendo durante todo o percurso da massa. Como eu utilizei a manteiga, gente, a manteiga já tem sal. Mas se vocês forem usar a nata, então coloque pelo menos uma pitadinha de sal, porque ajuda a acentuar os sabores. É sempre importante vocês colocarem pelo menos uma pitada de sal. E aí, como vocês estão vendo, a gente vai adicionando trigo aos poucos, mexe, depois coloca mais trigo e vai mexendo. E vai envolvendo toda a massa do trigo aos poucos. Bom, por enquanto, dá para mexer com o fouet ainda, né? Mas a gente já vai... Quando vocês perceberem que a massa já está muito pesada, para mexer com o fouet, aí nós vamos ter que pegar já uma colher. No caso, eu vou usar uma colher de pau que eu tenho aqui em casa, que me ajuda a ter mais força, né, para mexer essa massa, porque tem que ser mesmo uma colher mais forte, tá? É uma massa um pouco mais pesada. Então agora nós vamos envolvendo mais trigo nessa massa e ir mexendo até dar o ponto de enrolar. Não tem segredo nenhum, gente. Então é assim, à medida que eu porque para não sujar muito as mãos, né, nesse momento que a massa tá muito mole, mas depois vai ter um momento que vocês vão ter mesmo que colocar a mão na massa, mas aí a massa já vai estar um pouco mais firme e vocês vão adicionando o trigo até mesmo dar o ponto. Gente, para essa massa, eu coloquei aquela hora separado, né? De início eu coloquei 1 kg de trigo, entretanto não foi suficiente. A massa ficou um pouco mole ainda, então eu tive que adicionar mais 200 gramas de trigo. Mas vocês vão acompanhando o ponto da massa que eu vou mostrar no final, e vocês veem que é o ponto de enrolar. Quando tiver no ponto de enrolar, que vocês já conseguem enrolar sem grudar nas mãos, já é o ponto ideal, o ponto certo. Então vocês vão colocando e adicionar o trigo de acordo com a necessidade, tá? Para vocês terem uma ideia, usar 1,2 kg de trigo com uma massa mesmo muito grande, que vai render muitos biscoitinhos aí. Olha, gente, tá vendo? É uma massa que já não gruda mais nas mãos. Vocês agora já conseguem enrolar. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Normalmente eu passo a mão ou na manteiga antes ou no trigo. No trigo é melhor. Faço tipo no formato de um 8 e depois coloco para assar. Mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais fácil também. Bom, agora eu já vou levar ao forno. O forno tá pré-aquecido nos 180 graus. Enquanto eu levo uma forma, gente, eu tô sempre fazendo uma outra forma para que depois o forno não fique muito tempo parado, né? Então, vocês levam para assar e já vai enchendo outra forma para adiantar. Olha, os biscoitinhos ficaram dessa forma, inclusive eles cresceram muito e até perdeu um pouco do formato que eu havia feito. Mas eles ficam bem macinhos, bem bonitos e uma outra coisa que rende muito. Então dá para vocês dividir até para os vizinhos aí. Esse biscoito deu muito biscoito, observe que isso é uma vasilha bem alta, bem grande e ainda sobrou um pouco numa outra vasilha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia do vídeo e que vocês façam aí. Depois voltem aqui para me dizer se vocês gostaram, se deu certo. Obrigada, gente, por todo o apoio. Se vocês puderem curtir, comentar e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, a gente fica muito feliz. Obrigada a todos e esse é o resultado. Um beijo para todos, fiquem bem e se cuidem.